Bom, é isso aí então. Estamos começando mais um Singularidade Podcast. Episódio 29, eu acho. Nem eles Eu sabem. não sei mais, eu tô perdido. É que eu gravei um ontem adiantado, eu não sei mais que número que nós estamos. Gravando por dia, o bagulho tá louco. Tá viu? Não, é episódio 30 então, já é. Nossa! Ah, não sei. Fica aí a dúvida. Vai estar no post, né? Vocês vão ver. No episódio. É. E hoje a gente vai falar sobre polêmicas do agronegócio. Você tá me olhando com essa cara? Ah, por que será, né? E eu comecei falando aqui, a gente vai comentar sobre os agrotóxicos. Ela falou, não é agrotóxicos. Qual que é o nome certo? Depende. Alguns são defensivos agrícolas e outros são agroquímicos. E quem tá falando aqui, que eu esqueci de apresentar, é a Gabriele Magalhães. Oi? Estamos aqui com o Thiago Rafael E aí, galera? e o Luiz Henrique. Eu nunca sei o sobrenome dele. Eu não sei a pronúncia, na verdade. Tudo bom, Luiz? Bom, e aí? Que o Tranquilo. Luiz, ele é o cara da geografia. Ele já esteve aqui com a gente, né? Ele gosta de polêmicas igual a gente. Então, Eu sou a única que não gosta de treta aqui? não, né? Você não gosta, né? Claro que não. Longe de você gostar de tretas, imagina. Então é isso. Continuando o papo Explicação? que você estava dizendo aí que eu me perdi? Eu não... O nome do... Não, é porque assim, vamos por partes. Eu acho que um pouco que falta é informação pra galera entender. E ver que nem... Como é que eu vou explicar isso de um jeito didático? Mete o cacete, mete o cacete. Manda ver, a galera não entende. entendeu, tem que procurar ler esses cavalos. Ah, gente, dá um Google aí que vocês vão entender. Acho que falta um pouco de informação de entender uma coisa muito pequena. Existem... É igual remédio, digamos assim. É uma droga. Não deixa de ser uma droga. Mas algumas coisas são benéficas e outras não. E é a mesma coisa com agrotóxicos, entre aspas. Existem coisas que são benéficas e existem coisas que não. Então, falta um pouquinho de informação de um modo geral. Até eu como estudante de agronomia. Tem muita coisa que eu não sabia e tem muita coisa que eu ainda não sei sobre, que a gente vai adquirindo conhecimento, pesquisando e entendendo um pouquinho mais. Então, acho que falta a gente entender que nem tudo é ruim, como se joga essa nuvem de informação, e nem tudo que dizem que é bom, na verdade, é bom mesmo. Entendi. Da onde surgiu essa pauta, né? Que recentemente o governo autorizou aí o uso de diversos agrotóxicos, né? Que, tipo, eles não são usados em outras partes do mundo, né? Por serem muito prejudiciais à saúde. Sim. É isso que rolou, mais ou menos, né, Luiz? Então, né? Daí que veio a nossa conversa. Não, mas aí é que tá. Eu, como estudante de agronomia e futura agrônoma, sou contra. Entendeu? Existem coisas que são necessárias, existem coisas que não são. Então, Né? A minha... Assim, o que eu mais... Eu não... ultimamente eu andei pesquisando, vendo alguns vídeos, e me esclareceu bastante coisa, porque eu tinha uma ideia errada sobre os agrotóxicos, os defensivos. sim. Me esclareceu muita coisa, só que eu continuo sendo contra. Sim. Uma coisa que eu não entendo é se os nossos... eu vou até perguntar pra Gabi aqui. A gente já utiliza o agrotóxico, certo? A gente já tem vários agrotóxicos que a gente usa para melhorar a produção. Então, por que aprovar essa pele que eles chamam de pele do veneno, sendo que a gente já utiliza de alguns? Cara, a gente entra numa grande treta. O nome já diz, agronegócio. Negócio. É simplesmente isso. Capitalismo. Palmas pra Tiagão. Entendeu? É basicamente isso. Esse lance é muito complicado porque, assim, é uma grande máfia também na agricultura. A galera não tá se importando com o meio ambiente, não tá se importando nem com
com o produtor, com a produtividade que ele vai ter? Os caras querem saber de capital, de dinheiro, de lucro. Então, quanto mais defensivo eles liberam, mais formas de arrecadar em cima disso eles têm. Porque os impostos em cima de defensivos são muito altos. Então, tudo atrás da agricultura dá uma grande renda para o governo. Então, a realidade, galera, é o quê? Foda-se tudo, foda-se todo mundo, vamos ganhar dinheiro. Sem dizer que existem colossais aí desse ramo, né? São empresas enormes que além da produção... Inclusive me dei estágio. Olha só. Que além da produção de grande escala, eles também produzem o defensivo, o agrotóxico. Então, olha só. No fundinho, assim mesmo, na minha concepção, né? É o que sempre aconteceu, o que sempre acontece. Porque, tipo, se vamos fazer assim, ó, a primeira pergunta, né? Coloque em xeque a utilização desses produtos, até o que a gente já usa, né? Não se produziria como se produz hoje. Vírgula. Ia ter pra todo mundo? Ponto. O problema não é esse. Esse é só a faísca da treta, entendeu? A faísca é, tipo, pra não utilizar essas coisas, não abusar disso e ter pra todo mundo, como é que você faz? Tem que investir no pequeno produtor. E os grandes não querem. Por quê? Porque eles querem o monopólio de todo o poder. Onde tem pessoas por trás poderosas que representam esses grandes, né? Que acontece tudo isso, porque no que eu andei pesquisando, no que eu andei lendo, é impressionante como essas colossais, eles estão com a faca e o queijo, porque eles têm o produto em grande escala para produção. A maioria deles também tem essa capacidade de produzir esses defensivos, que isso vai interferir, tipo, em pessoas certas do Senado que vão acertar certas leis que vai continuar enriquecendo gente rica. Entendeu? Eu esqueci o nome da mulher. Depois eu procuro certinho, daí coloca no link. Já foi provado, tipo, que alguns desses que estão querendo aprovar, tipo, interfere até no leite materno. Tipo, a mulher tá não sei na onde lá, e tipo, por estar comendo esses produtos, tá interferindo. Nossa, velho, tipo, é escala, é produção de escala, grande escala. E aí é que tá, Tiagão, em grande parte de defensa, é uma coisa que a gente bate muito hoje na faculdade sobre isso. Grande parte dos defensivos podem ser inutilizados, investindo em outros tipos de tecnologia. O governo não investe nesse tipo de tecnologia. Empresas não investem nesse tipo de tecnologia. Porque eles vão ganhar muito menos com isso. É muito mais fácil eles venderem semente, defensivo, fertilizante e diversos produtos do que, tô te vendendo aqui uma semente de qualidade tratada que você não vai precisar comprar mais nada de mim. Entendeu? Então é muito louco isso. Porque a galera quer ganhar dinheiro. E eles não estão investindo em coisas novas, e é um absurdo isso, na verdade. Você pode conversar com qualquer pessoa da área. Eu conversei com professores meus sobre isso, que trabalham com tecnologia de aplicação, e eles acham um absurdo. Tem perda na aplicação, aplica 100%, vai absorver 2%, vai absorver. Independe de quantidade. Vai interferir? Algumas coisas sim. O pessoal fala muito de morango, tem muito veneno, Tá, você não tá consumindo o que dizem que você consome, mas você consome, no final das contas. Que todo mundo morrer, né? Interessante é o cerco que eles estão fazendo, né? Não basta aprovar a PL do veneno, eles também têm que fazer um jeito de restringir a venda do produto orgânico. Eles aprovaram, junto praticamente com a PL do veneno, uma lei que praticamente cria vários, como que eu posso falar? Barreiras? Várias barreiras para o produto orgânico ser vendido em mercado, dificultando essa produção do orgânico. Outro fato interessante é que hoje em dia eu tenho pouco conhecimento disso, mas é sobre os guardiões da semente. O uso desses defensivos, eles estão ocasionando
a morte de a extinção de algumas sementes. Algumas espécies, sim. E tem essas pessoas que fazem a proteção delas, para elas continuarem até quando dá, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, esses defensivos eles vão acabar fazendo a extinção da maior parte das sementes. E o outro cerco também é contra o pequeno agricultor, que as grandes fazendas, elas acabam praticamente forçando os pequenos agricultores a vender sua terra, a parar de produzir e a sair para a cidade, sabe? E ficar em situação de miséria. Uhum. Muitos que resistem ficam em situação de miséria. Eu tô até surpreso, na verdade, porque, tipo, eu nunca vi isso num país como o Brasil, né? O governo massacrar os pequenos e exaltar os grandes, isso aí é novo, né? Deu até pra sentir o gosto do meu sarcasmo aqui, eu acho. Cara, é sempre essa merda, né, cara? É sempre isso, né? 500 anos Né? disso aí, né? Sabe onde mora o problema disso? Grandes produtores não estão interessados em produzir alimentos de consumo diário, digamos assim, hortaliças, legumes e etc. O que vai acontecer? Vai começar a faltar. Vai começar a faltar. Uma hora vai começar a faltar. E vai dar ruim. Porque o preço das coisas já não tá essa maravilha. E a tendência é piorar. É piorar muito. Eu sou um grande fazendeiro. Eu vou plantar batata que me rende, sei lá, R$80. Vou plantar um alqueire de soja que vai me render, tipo, o dobro. No final das contas, numa produção total. Uma frase aqui, agro é pop. Que isso, gente. Agro é tudo. Isso que você tava falando das sementes, Luiz, eu ia fazer um comentário. É que hoje é meio complicado a gente também falar sobre das sementes pela questão da biotecnologia. A galera tá investindo forte nisso e transformando tudo. Então, falar que, assim, a minha mãe fala muito isso, que cenoura não tem mais gosto de cenoura. Cara, daqui a pouco vão te vender um plástico laranja e falar, come aí que é cenoura. Né? Nós estamos na Matrix já, né? Já nem tem gosto mais das coisas. A maçã, cara, eu não como maçã, porque não tem gosto mais. Parece que você tá mordendo um pedaço de isopor. É muito zoado. Isso que é complicado. Talvez não seria melhor investir em uma tecnologia que realmente fosse melhorar. E não só melhorar em questão de produtividade, mas de sabor. Do que só investir em quantidade. Porque uma hora ou outra as pessoas vão também... Não digo parar de consumir, de modo geral. Mas, meu... Nunca vão parar de consumir, né? Porque... Sim. Parou, morreu, né? O sistema que nós vemos é esse. Mas igual esse Enquanto essa porra não mudar, o capitalismo não vai. Mas igual esse lance dos químicos, etc. Vai morrer todo mundo. E aí? Eu não me surpreenderia nem um pouco se passasse essa MP, porque eu acho que vai. Porque se interessa aos grandes, ela passa, é simples, sabe? E ponto. Mas é isso mesmo, essa previsão que você teve, tipo, de entrar em colapso futuramente. Vai entrar. Porque o pequeno agricultor, né? Ele sofre justamente porque o reflexo do giro de capital que ele tem, né? Não existe perante a economia do país. É simples. Uhum. Sobrevive aquele processo que tipo, tá ali presente na economia do país. Isso vai passar sempre, isso não vai acabar nunca. Tipo o que? Gasolina. Uhum. Não vai. Nunca. Podem. Tipo, tem uma história que inventaram um carro de madeira, não sei. Eu não vou nem entrar em critérios se isso é verdade ou não. Mas eu não tenho dúvidas, sabe, que se isso fosse de alguma maneira ameaçar o combustível, ele cairia, porque não tem que gerar dinheiro e não pode, Sim. entendeu? Tem que fazer a máquina girar sempre. Isso aí nunca vai mudar, né? Isso a gente tem que ter sempre isso em mente, isso não vai mudar nunca. Uhum. A gente pode ter ilusão, tipo, nossa, isso aqui tá bom, assim, tal, beleza.
pode estar bom do jeito que tá, mas se por algum momento atrapalhar o plano maquiavélico, assim, sabe, Exato. do Estado, cai. É simples. E cai. Exatamente. Então, O que tá caindo são nossos biomas, né? É. A Mata Atlântica foi. saudades A Amazônia, Mata-Atlântica. A banca ruralista, mas quer com o Michel Temer integra o Ministério do Meio Ambiente para os deputados da bancada ruralista, né? Uhum, claro. E eu tava vendo Não recentemente... entregue, não. Há um recado pro Temer, se ele estiver assistindo. Se tiver ouvindo aí, Aquele abraço, né? Pro Michelzinho. Tem Professor Burns, não parece? Pode crer. Daí pra pior, né? Eu tava vendo também até as técnicas que eles desenvolvendo, eles estão desenvolvendo técnicas, agora eu acho que a Gabi até pode falar um pouco mais pra mim, que eles estão desenvolvendo técnica para plantar coisa no cerrado. sim. O cerrado, um bioma que praticamente há alguns anos era praticamente improvável você colocar alguma coisa lá, e hoje em dia você já está colocando soja. Daqui uns dias vai ter soja aqui no ar, sabe? Se tiver jeito de plantar, já desenvolveram um jeito de plantar em água, né? Onde tem um espacinho, eles são... Cara, voltamos à grande sacada do agronegócio. Onde der pra plantar, vamos plantar. Porque vai gerar lucro. E assim, a galera fala muito, o agronegócio segura a economia do país. Exatamente. Então, tudo o que o país puder fazer pra continuar ganhando com isso, vai fazer. Tem um lado bom nisso? Tem. Desse lance de criar tecnologia. Vai plantar no cerrado. Mas poderia criar outros tipos de culturas nesse cerrado. Vamos, sei lá, investir na agricultura familiar, ou vamos dar um jeito de plantar arroz no cerrado. Tem como, entendeu? Sim, eu entendi esse ponto de vista. É lamentável que ainda não encontraram um jeito, tipo, de plantio em grande escala nas terras do Nordeste, por exemplo. Porque quando isso acontecer, o Nordeste melhora. Porque daí vai investimento só isso. E Thiago, sabe o que é o pior? Tem como. Então. Entende? Tem como fazer isso. Não vou entrar em lances científicos, até porque eu não tenho conhecimento pra falar disso. Mas em visita, que a gente fez uma visita na Embrapa, tipo, os caras têm uns laboratórios secretos, tipo... O que vocês acham que tem lá, entendeu? Tipo Cadmus, tem questão lá dentro. Você não pode entrar, só entra pessoas autorizadas. Os caras têm, tipo, pós-doutorado feito na China e voltou pra trabalhar lá. Lá eles são manjos, né? Eles plantam arroz em montanha, no bagulho. Tipo, os caras são muito fodidos. Então, assim, em pesquisa, sabe? Tem como fazer muita coisa do tipo, mas não investem, sempre pelo mesmo motivo. Eles não estão preocupados com o que é melhor para a população. Eles estão preocupados no que vai ser melhor para gerar lucro. A nossa maior riqueza aqui, na minha opinião, não é no agronegócio, são nosso bioma. Uma coisa que acontece muito é a Amazônia ser desmatada, e a maior parte do desmatamento acontece através da grilagem, né? Que eles vão lá, eles ocupam aquela parte da terra e eles criam documentos falsos para falar que aquela terra é deles. Só que está mais que provado que a Amazônia ela dá mais lucro ela de pé do que ela derrubada. Porque a quantidade de pesquisa que poderia ser feita lá, a quantidade de coisa que poderia ser descoberta lá, poderia mudar o patamar do Brasil de um país agrícola para um país com vários outros tipos de, como que eu posso falar assim, de renda. Sim. Tanto que um negócio interessante, na Amazônia a gente recebe vários outros países com o interesse de preservar a nossa floresta amazônica. Mas será que eles querem preservar? Não. Eles vão lá, eles ocupam a parte da terra da Amazônia, lá eles usam a desculpa de preservar, mas eles fazem pesquisa lá dentro. Então eles descobrem, eles fazem a patente das coisas lá naquele local e levam para o país deles e reivindicam para eles. Depois vende pra gente. E depois vende pra gente. É que nem minha professora tava falando que ela gosta de comprar só produto orgânico. E
esses dias ela passando no mercado, ela sempre olha os produtos. Ela foi pegar um leite de soja. Aí ela pegou a caixinha do leite de soja, olhou o leite de soja vinha da Alemanha. Aí tava falando assim que a soja vinha da onde? Vinha do Brasil, né? Então eles iam lá, eles compram a nossa soja vai pra lá eles desenvolvem o leite de soja e vendem pra nós e a gente tá pagando o custo da soja que a gente vendeu. É muito... Ai, gente, eu não quero falar nada. É triste, né? É triste, chega a ser triste. Eu não sou capaz de opinar porque é absurdo demais pra mim e eu vou começar a ficar estressada. E eu não quero ficar estressada. Então eles estão um pouco se fudendo para os nossos biomas, eles não estão nem ligando. Não estão ligando para a população, não estão ligando para quem alimenta o nosso país, que são os pequenos agricultores. Porque os grandes eles fazem para exportar para fora. E o que mais me assusta não é o governo fazendo isso, é a população apoiando. Pois é, né? É isso que me assusta. É o retrato. A cada manifestação que acontece, eu olho e falo, nossa, então, né? Então. Me assusta Por isso. que estamos assim, né? Por quê? Não fiquem bravos comigo, mas o dia que eu mais fiquei assustado foi quando resolveram fazer greve e na greve pediram a intervenção militar. Então, os manifestantes. Tá. Né? A gente até comentou isso, né? tá? Eu e o Guilherme não entendeu porque eles ficaram bravos quando os federal chegou gritando porrete. Até Por quê, né? eu vi uma charge. Ai, gente, vai embora. Eu não entendi, não. Eu vi uma charge o cara falou assim, intervenção militar já. Aí no próximo quadrinho o policial, vem aqui, você não pediu? E com o cacetete, não, vem cá, você não pediu? Seu baderneiro. Mais engraçado ainda foi quando eles não quiseram intervir, né? Não quiseram. Aí é sensacional, né? Tudo de ruim eles chamam de comunista, né? Aí eles estavam chamando o general do exército lá, o Vilas Boas, de comunista. Vai tomar banho. Mas, tipo, eles são o quê? Eles são zumbi desses jornalzinhos sensacionalistas das 6 horas, né? É impressionante esses caras. Comunismo virou, tipo, doença mesmo. Mano, vamos fazer podcast. Que é socialismo? Vamos que é fazer. Capitalismo? Que é comunismo? Mas sabe o que eles vão fazer? Tem que ter. Esses comunistas estão tentando enganar. É verdade. É isso que eles vão fazer. Eu tenho uma amiga, Ana Paula, ela acho que ela tá no último ano de história. Ela fez um comunicado falando sobre o comunismo. Na década de 60, talvez um pouquinho antes, o comunismo era tão mal assim difundido no Brasil que no norte era entendido como doença. Tipo, se você ficasse tá perto do comunismo, você tem que se lavar, você não pode ficar perto de uma pessoa comunista. Olha o naipe do pensamento. E tinha comunismo revistas agudo. mesmo. Mano, sabe? Os filmes dos Estados Unidos. Esses dias eu fui assistir um filme, é o Kick-Ass 2. Que é? A Mother Luxa! A mulher era vilã, né? E o símbolo dela tava lá o comunismo, assim. Sempre. Não, nenhum interesse, sabe? Contra ele, né? Sim. É muito... O American Dream, né? Sonho americano de... Mas assim, voltando ao assunto do agronegócio, um papel importante que eu vejo assim é do MST, né? Nossa, agora vamos lascar o agora cacete. pronto. Não, então... a gente vai ser perseguido, mano. Pode vir atrás de mim. Vai morar com os índios, vai morar com os índios. É isso aí que eu vou falar. O que acontece? Eu sou 25% índio aqui. Isso da minha família, fora do que tá no sangue, hein? Mas então, o MST, se você for perceber e estudar sobre os acampamentos que eles acampam, porque a gente tem que mudar uma ideia. O MST ele não invade, ele ocupa. Exato. É muito diferente. Tem toda a diferença, mas tem muita gente que não entende. E eles montam estratégias especializadas em lugares que foram grilados. Então em terras que na verdade não são daqueles que estão ali falando que a terra é deles. Então eles vão ocupar justamente essa terra. E tem uma série de regras que eles seguem. Eles não vão lá e se colocam no local lá e pronto. E outra coisa, não é simplesmente ocupar. Depois que você consegue a terra,
é aí que a luta realmente começa, né? E eu tava vendo um acampamento, que ele fez? Ele tava ajudando a floresta a se recuperar. Então o lugar que tinha um acampamento da MST, a floresta estava conseguindo se recuperar. E daí dava o contraste, porque de um lado era o agrícola, né, o agronegócio, e do outro era o MST. Você olhava do lado do MST, tinha produção de tomate, de morango, de arroz, tudo ali, naquele local. E tinha floresta junto. E você olhava na parte do agronegócio, não tinha nada plantado, mas tinha mato, e não tinha uma árvore de pé, não tinha nada plantado. Sabe? E assim... É que nem a Gabi falou, é o capitalismo, assim, sabe? Cruel. E é uma coisa, Luiz, que a gente tá... Agora começa a mudar algumas coisas e a gente começa a aprender isso na faculdade também. Tem a integração lavoura, floresta e pecuária. Mas assim, de 100% dos grandes produtores, tipo, 10%. Resolveram tentar aderir pra ver como vai funcionar, sabe? Porque a galera não tá realmente preocupada com o meio ambiente. Tanto é que agora a gente tem muita matéria ligada a isso. Mudou muita coisa do pessoal que tá terminando a faculdade agora pra eu que ainda tô na metade nessa questão. Nessa visão, né, de como tem que tratar a agricultura. Não é só lá desmatar e plantar. Meu, você precisa recuperar aquela área. Você precisa de oxigênio, você precisa ter árvore, você precisa de floresta para que tudo funcione bem. A galera não quer saber disso. E daí tem a galera que defende, não, mas isso aí é pra gente mesmo, é pro ser humano. Não é. Porque no Brasil é milhares de toneladas de comida que se desperdiça por dia. E tem gente passando fome na rua. Por quê? Porque eles não vão poder comprar essa comida. Essa comida ninguém compra, é jogada fora. Não é pro povo, entendeu? Essa comida foi plantada, não foi usada e foi jogada fora. E o povo tá lá com fome na rua. Eu já escutei falar sobre esse negócio de desperdiçar, que alguns supermercados, eles até teriam a vontade de doar. Só que eles não podem. Porque se alguém adoecer por causa daquele produto que estava no mercado, eles tomam um processo e perdem muito dinheiro. Então, mesmo se eles quisessem, sabe, não teria essa possibilidade, porque senão eles iriam acabar perdendo dinheiro. Sim, mas é amplo. Por exemplo, um restaurante faz a comida do dia. Eles não vão guardar quentinha para amanhã. Vai ser jogado fora se não for comprado, entendeu? E, tipo, pessoas pedem na porta do restaurante e eles não dão, porque se der vai voltar todo dia. Tipo... Entendi. Sempre tem uma desculpa. O lance do ser humano é que o ser humano é uma bosta. Ele tá se fudendo pro outro, ele só quer o bem dele. E você vê uma pessoa ali morrendo, agonizando por um copo d'água, e você não vai dar um copo d'água, porque se você der, ele vai te pedir outro. Sabe? Eu não entendo a cabeça das pessoas. Vou falar de Moçambique de novo. Tiagão em Moçambique. O embaixador de Moçambique no Brasil. O que eu achei muito legal é que é comum nos mercados de Moçambique, por exemplo, ter uma coisa de graça. Tipo mercado, mercearia, qualquer coisa. Tipo, você vai lá comprar hoje verdura de graça. Já, logicamente, aquele dia as verduras vão tal. E não é tipo verdura. Não, é verdura que chegou boa e hoje é de graça. É óleo, não sei o que, tal. Então, pessoas da cidade, elas se locomovem para outro ponto de venda, porque lá vai ter alguma coisa de graça hoje, tal. Mas aí quando não tem, aquela pessoa que não costumava ir nesse lugar, vai e compra. Entendeu? É claro que é uma jogada de marketing, é claro que eles vão colocar um produto que vai colocar no prejuízo. Mas é uma instituição, não, um comércio que está dando alguma coisa de graça para a população, que está fazendo um bem por isso, porque muita gente não pode comprar, vai ganhar de graça. Entendeu? E faz toda a diferença. Que pode ganhar mais um cliente nos outros dias, assim. Então, o cara não conhecia, né? Vai lá. Então a gente pega um país lá da África ferrado, né? Que tem esse tipo de pensamento, e aqui no Brasil não dá. Pô, velho. Tipo, com certeza eu acredito veemente que deve ter algum comerciante que faz muito mais que isso. Então, mas não é da cultura dessa classe, né? É isso que eu quero dizer. Não, mas o nosso foi até aquele vídeo que eu te mandei. Sim. Essa semana
participo do Rotaract, então mandaram um vídeo no grupo da família Rotária de uma iniciativa que tiveram em Jacarezinho. Não foi da família Rotária, mas filmaram e mandaram pra gente. Teve um grupo de pessoas que faz trabalho social, eles conseguiram uma geladeira e deixaram essa geladeira ligada num posto de gasolina. E lá tava escrito assim, se você pode, deixe algo, se você precisa, pegue. E dentro da geladeira ficam marmitas com comida. E os moradores de rua ou as pessoas que passam necessidade podem ir lá e pegar. Mano, foram depredar a geladeira. Não. E ainda a gente tava pensando, eu falei com a galera, vamos tentar fazer aqui e tal, né? A gente conversa, pede doação pra galera, sei lá, pra adesivar a geladeira, vamos conversar com algum posto, alguma coisa que tenha guarda pra poder ficar de olho. Eu tô perdendo a fé na humanidade. Eu tive uma conversa dessa hoje com meu amigo Altair, da época do judô. A raça humana está extinta. Eu conheço poucos humanos, sabe? Sim. A grande maioria não tá mais nessa categoria, assim. Entendeu o que eu quero dizer? É impressionante, cara. São pessoas, tipo, como eu posso colocar na categoria? A gente vê esses vídeos pelo WhatsApp, de filmagens, de coisas acontecendo diversas. Você vê comportamento, assim, que você não... Como é possível, né? É a evolução, né? Mas cadê a evolução né? do pensamento, né? Do ser pensante. Não tá acontecendo. Sei lá, eu acho que eu ainda sou muito tonta, sabe? Eu quero muito fazer muito e ajudar muito. Eu queria uma luva igual do Thanos pra chamar um meteoro, igual ele fez lá. Alô, meteoro! Eu tô cada dia me decepcionando mais com essa questão, porque... Colabora aí, galera. Mas a ideia é que, assim, a gente não desista, né? Eu também, sim, teria muita vontade de fazer bastante coisa. Se eu tivesse, sim, eu deveria ser mais disponível. Porque eu acho que, assim, se 99% da humanidade está nessa situação, aquele 1% ainda é a esperança. Então, vamos desanimar, não. Porque se a gente desanimar, os 99 ganha e eu não gosto de perder. Vou ser pessimista agora. Saca só. Ó, perturbador. Essa galera aí do mal aí. Alnilismo. Olha só. Elas vão ser pais. Nossa. Que tipo de educação que eles vão dar pros filhos? Entendeu? É aí que tá. A próxima geração, mano, aí o bagulho vai ficar louco. Então, e eu vou ser professor, e eu vou estar lá não pra educar, mas pra quebrar esses conhecimentos errados. É isso que a gente vai ter que tentar. Mas o bagulho vamos todo mundo virar professor aí. A gente, cara. Quero dar. A gente. Eu também tô no ramo da educação. Eu tava pensando, cara, acho que a gente vai ser o tipo de professor que os pais vão vai ter muito problema com o pai. É isso mesmo. Eu tava conversando com meu namorado esses dias. Não por. Revolução. Legal, revolução. Mas não é isso que eu quero dizer. Mas, tipo. Se a gente vai quebrar paradigma, óbvio, sabe? Fundar uma frente revolucionária nas escolas. É uma conduta, é um paradigma, vou falar, dogma que a gente desconstruir. Tipo, vai ter retaliação. Isso aí acontece, porque eu vi em estágio, sabe? Aquele professor que já tá desanimado, já está quase à beira do conformismo, assim. Dá uma respirada, dá aquela tal, daí vem o martelo e... Entendeu? Então. Complicado. Sempre assim. Né? Ai, gente. Nossa, já percebeu que tudo quando acaba todo mundo na bad? É verdade. A gente começa o programa lá em cima, né? Ou no finalzinho vai bater na bad. A gente acaba com o Brasil assim. Nossa. Estamos perdendo as esperanças. A gente sempre volta na mesma questão. Vocês já perceberam isso? Que todos os programas que a gente grava sobre algum problema, a raiz do problema sempre é a mesma. O que fazer? A galera não quer enxergar isso, né? Vou mandar uma... Acho que a gente pode falar desses assuntos teóricos da conspiração agora. Sim. Mas acho que é a teoria de conspiração mais possível, assim, que eu acho. As outras a população da Terra tá aumentando. Vai chegar uma hora
que, tipo, vai interessar diminuir. E eu não tenho dúvidas que vai haver medidas pra isso. Eu também não Tipo, Então. vou matar um pouco do pessoal que tem Aham. muita Se já gente. não estiverem fazendo isso e a gente não tá ligado. Sim, puxando para um lado da geografia aqui. Ela aumenta de quantidade, mas a progressão dela, a quantidade que ela está aumentando, está diminuindo. Sim. Sabe? Então, grande parte pelo êxodo rural, né? Que antes precisava, né? Se você tinha lá 7 filhos, os 7 filhos que trabalhavam na produção rural. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas estão discutindo se vai ter filho. Sim. Mas como acontece? Por exemplo, em 80 ela vai cacetada, o Brasil era 70 milhões? Eu lembro por causa da música seleção. 70 milhões, seleção, pra frente. 70, né? Daí hoje, em quase 2020, 50 anos depois, 200, cara! 200, né? Tipo, porra! Do mesmo modo que as famílias, tipo, a gente tem essa ideia de 12 filhos no rural, tá falando do pai, da mãe, casou com 15 anos e tem um filho, né? Mas daí, tipo, hoje não tem essa produção de filhos desenfreada que tinha naquela época, por Produção exemplo. de filhos. Desenfreada. Entendeu? Com os adventos da televisão. Entendeu? É culpa das novelas da Globo? Não. Bom, isso aí foi piada, não entendo. Mas, tipo... Como explicar um aumento tão grande da população se as pessoas estão diminuindo a quantidade de filhos? Vai lá, Luiz. Mas então, ela vem aumentando. Segundo meus cálculos, as pessoas estão metendo mais. Não, sim, elas vêm aumentando, mas se você avaliar, vamos pensar assim, a tendência é cada vez tem mais pessoas, né? Então cada vez ela continua crescendo. Só que se você avaliar, grande parte dessas pessoas hoje, eu falo do Brasil, assim, vamos pegar o Brasil em específico, elas já estão envelhecendo, sabe? Então a população está envelhecendo e quando você envelhece você já não tem mais filhos. As pessoas elas tá mudando a consciência. Então não que sim, teve esse aumento desenfreado. Só que agora a tendência é diminuir. Que nem a quantidade ela continua aumentando, mas a progressão dela, a quantidade que ela aumenta, tá diminuindo. Agora Entendi o ponto de vista. Não vai ficar... Tipo, ela não tá diminuindo, ela tá aumentando menos. Isso. Com menos velocidade. Isso, mas ela continua aumentando. vai chegar uma hora que vai ser inviável, mas né? Vai ser a China. Não que não ser a chegue China. a esse ponto, sabe? De alguém começar a fazer estratégia para diminuir, né? eu não sei não. Se alguém falar... Isso é sinopse do último filme lá do Anjos e Demônios lá. É o sinopse desse filme. Os caras criam um vírus, matam a Agora, gente. se alguém comentar que a estratégia para diminuir é o aborto, eu vou procurar você Nossa, e você. Nossa. Tá aí, Não só um vou falar recadinho. sobre isso. Só um Não recado. vou. Tá aí um assunto que Polêmico. vão tacar pedra pra A caramba. gente começou com agrotóxicos. Onde paramos? Não, mas vamos lembrar dos agrotóxicos, então. Então a gente não permite o aborto, né? A gente não permite, só que a gente permite leis que a gente sabe que mesmo que não é pelo alimento, mas pela exposição ao agrotóxico, mata. Então... Outro dia passa a lei do aborto do Senado. É isso que eles fazem. Não, Entendeu? Claro? sim. Entendi o que você quis dizer. Gente, é que os agrotóxicos então ele na listinha da moral dos bons costumes. Exato. Entendeu? Lembrando que a gente disse, eu disse, né? Moral é coisa de filha da puta. Lembrando disso aí. Só um lembrete. E a real é essa questão. Não importa o jeito que você mata, entendeu? Se não tiver ali na lista, tá tudo bem. Vamos fazer o quê? Mas isso acontece, você fuma, olha seu cigarro, tem alguém morrendo lá atrás do seu cigarro. Por que o governo está vendendo de boa esse veneno para você e ele embaça a entrada de outras marcas no Brasil? Porque ele está ganhando dinheiro. Sim. Tira o dinheiro disso aí, ele paga, ele proíbe também. É assim. Não é porque ele preza pela liberdade, né? De escolha. Não, Exatamente. Então, mas eu tenho certeza que nunca... Eu ando vendo bastante pesquisas, bastante empresas
adotando o método da sustentabilidade, né? Seria a escapatória para os nossos problemas assim, ambientais e da produção, né? Mas cabe ao capitalismo, né, dar espaço à sustentabilidade, né? E quando isso irá acontecer? Tem gente mesmo que defende que para a mudança custaria muito alto, né? Só que o capitalismo não apareceu do dia para a noite, né? Ele foi implantado. E é uma resistência da própria população quanto a isso, sabe? De produtores e afins. Não sei. Eu vou dar um exemplo do meu tio. Eu lembro lá da época lá que eles começaram com aquela lei para plantar árvores na sua produção. Né? Eu lembro, mas pra que a gente tem que plantar árvore? Já tá cheio de árvore, sabe? Aquele... Eu lembro da minha mãe quando eu falo, aqueles negócios que já tá impregnado nas pessoas, né? Sim. Eu falando pra minha mãe que eu era a favor do MST, minha mãe teve coragem de falar assim pra mim que eu não era filho dela se eu apoiava o MST. Sabe? É umas coisas que tá eu entendo. Mas mãe, o que é o MST? Não sei, mas eu falo que é ruim. Ela responde assim, o povo violento que só arruma briga. Que rouba a terra dos outros. Aí saiu uma greve. Aí eu não falei pra você, sabe? Mas é que tá impregnado na cabeça deles. E eu acho assim, que cabe pra gente arrumar treta com os pais. Vamos arrumar treta com os pais. Pode mandar vir aqui pra mim discutir comigo. Não também, não. Se sim, tirar eu daqui... Aí sim. Mas cabe a gente começar a passar quebrar esses paradigmas errados, sabe? Vai que um dia a gente chega lá, né? Então. Mas eu tô no caminho certo? Beleza, você está assistindo televisão na sua casa com sua família. Você escuta o Caso Jornal falando porcaria. Você discorda e todo mundo concorda, você tá no caminho certo. É a hora da treta. É isso aí mesmo. O fio da meada tá por aí. Continua nesse caminho aí. Exato. Continue duvidando das coisas. Nossa, mano, eu tretei esse final de semana com a minha família, então não quero entrar nesse... Tretas com a família é um pouco complicado. Problema. Tem bastante também. Eu moro sozinho e não treto mais com a minha família. Meu sonho! Tiagão é... Né? Fazer o quê? Um ser evoluído, né? Vamos fazer o quê? Desculpa aí, né? Tretei tanto com a minha família que fui mandado embora. Acontece, né? Fazer o quê? Será que eu vou ser mandado embora em algum momento da minha casa? Bem possível. É mais fácil, tipo, você ser mandado embora, por exemplo, da sua casa por tretar, por opinião política, do que... Não, isso não acontece nunca. De um homo mandar o filho embora porque o filho é hétero. Já imagina isso. Ao contrário, há de monte, né? Nunca. Meu filho é viável, vai embora. Não sei o quê. Você nunca vai ver um casal homossexual mandando o filho embora porque o filho é hétero. Aí, tá vendo? Então, galera, quem tá errado na parada aí? Dá uma pensada aí. Nunca antes na história, né? E nem vai acontecer, provavelmente. Caramba, o meu filho é hétero, vou mandar ele embora. Que vergonha, né, do meu filho que hétero. vergonha do meu filho é hétero. Acho que isso não acontece não, gente. Que vão falar dele na sociedade. Tipo isso. Então, né? Ai. Então é isso. Voltamos a... É isso aí, galera. Cair no desânimo. Se você quer ter depressão com a gente, é só seguir. Continua ouvindo Singularidade. Estamos no caminho. Vocês têm alguma indicação? Vou deixar aí pra galera. Eu tenho. Diga. O Agro Resenha Podcast. Porque, apesar de ser um podcast, né, mais voltado pra agricultura, ele esclarece muita coisa sobre o agronegócio. Tem 2 episódios sobre mitos e verdades. E o cara é bem honestão no que ele diz ali sobre o que é e o que não é. Então eu acho massa deixar essa indicação aí pra galera que quiser entender um pouquinho mais. Como que chama? Agro Resenha Podcast. Legal. Massa. A minha indicação é muito simples, na verdade. Quando passar o tiozinho com uma carroça na frente da sua casa vendendo verdura, compra dele. Ele precisa do dinheiro. A verdura vai ser de boa. Nossa, Thiagão. Vai ter o quê? Bosta de galinha, tipo que foi usado na terra, né? Gente, compra na feirinha do produtor também. A toda cidade de boa. tem. Então, tipo... Vai ter esterco, sei lá, que eles colocam. É só lavar.
Mas na Terra, isso aí, qual é, gente? De boa. Exatamente. Naquele filme, na Perdida em Quanto mais Marte, sujo Matt tiver Damon usou alface, bosta de gente, melhor por ele que você não pode? É verdade. Plantou batata, né? No próprio. Batatas marcianas, né? Sim. Então, compra do pequeno agricultor, dá uma ajuda pra galera aí, pra galera continuar plantando. E Exatamente. é isso. Pra que o mercado vai estar cheio de sacola no carro? Não, o tiozinho passa lá com uma música geralmente sertaneja, né? Verdura. Compra dele, só faz. Ó, fazendo propaganda aqui, compra do meu tio, ele vende verdade. Aí, olha só. Ah, tá. Ai, que beleza. Comprei do tio do Luiz. Pronto. Só chegar Eu, lá e. inclusive, sou adepta da feirinha. Fiz várias amigas senhorinhas de 80 anos na feira perto da minha casa. Eu faço um ritual. Toda vez que eu ia na feirinha, que geralmente é na segunda-feira aqui na Americana, Lá perto de casa é na quinta. eu tomo uma guarapa. Oh, Daí eu muito- compro banana, 20 muito bananas bom. por R$2. 20 bananas por R$2. Dá pra uma semana aí, né? Você comendo Cara, banana até. Mas aí é banana. Eu me sinto Donkey Kong. Bagaço na banana. Exatamente. E tem o canal do Pirula, né, também, que é, Ô, Pirula. a gente se baseou pra Topzera. falar aqui também, que é um vídeo dele falando sobre os agrotóxicos. Pirula, pra quem não conhece, é um biólogo. Os vídeos dele são todos longos, tipo 50, 40 minutos. Mas o cara é foda, vale muito a pena ver. Tem muita coisa. Ele tem uns 5 anos de vídeo lá. Sim, sim. Nossa, acho que tem mais, sei quanto, mais Não, 300 tem- vídeos, tem eu acho que. Tem muito conteúdo bom. Sim, quase todos eu diria, na verdade. Sim. Até ele se interessando o Bigman, do mundo de Bigman. Pra quem Nossa, não conhece, muito bom, ó, muito da bom. hora, hein? É Da hora. verdade. E fica aí de indicação. Minha indicação é um documentário, A Última Hora, que fala da necessidade que a gente tem de se preocupar com o local que a gente está vivendo. Pra quem gosta de... É o Leonardo DiCaprio que faz, né? Ah, lá. Então já dá uma animada, Aquele né? delício. A mão da porra. Pra quem se Mãozão. interessa pelo lado social também, assim, só falando um pouco, que o capitalismo, a essência dele é produzir lixo. Eu acredito, sim. Além do lucro, lixo. Então assistam também o documentário Lixo Extraordinário, que fala mais sobre esse lado social. Que eu me esqueci do nome dele agora, mas ele é feito de um brasileiro bem famoso. É um artista... Esqueci como que é o nome dele lá, mas ele é bem reconhecido, Marcos sabe? Luque. É, Não é não. ele é assim, não um artista que faz filme mesmo, é um artista que trabalha com... Ele faz um trabalho com lixo, um trabalho de arte mesmo. Ah, sim, é Com artes lixo. Um plásticas. artesão? Isso, artes plásticas. Aham. E assim, ele trabalha com Qual o as nome pessoas, do documentário? A Última Hora, Aham. e o Boa. outro é Lixo Extraordinário. Ah, deixa eu ver. Vou Que procurar aqui, eu ó. acho bem interessante assistir esses dois documentários pra gente ver assim, um pouquinho mais de conhecimento sobre o que a gente está produzindo e se a gente não mudar, onde a gente vai parar, sabe? É Vic Muniz o nome do artista. Esse aí mesmo, bem famoso. Que da hora. Esse é o cara. Muito bom. Então, acho que é isso, né? Estamos encerrando por aqui. Mais um episódio de tretas. Certinho. Acaba de Por ouvir que não isso. muda o nome do Singularidade pra Treta News? Eu acho válido. Da hora. Quiasca. Podcast Quiasca. Estamos quase lá, né? Onde em inglês de giripoca, respiration, mas só filé. Muito bom. Assiste aí e toma um suquinho natural de couve com laranja. Aí, ó, tá Filé. vendo? Aí sim. Boa. Fica de boa. Se você tiver mais 18, mete uma vodka pro meio, fica bom. Cara. Mas vodka com couve vai ficar bom, cara. Aí, ó. Dicas do Thiagão. Nunca tinha pensado No nisso. próximo podcast eu vou dar a receita de uma bebida que eu inventei. Ah, Vou lá. dar receita. Ah, não. Chama Guinevere o nome do É o nome da irmã do Rei Arthur. Não, da namorada do Rei Arthur. Ah, aí sim. Pô, da hora. Curte, vocês vão Então, curtir. no próximo episódio, Ó, Thiagão Guinevere. dando receita. a gente vai revelar a receita É do gostoso, é doce, você fica louco depois que você toma. Eu acho certo trazer pra tomar. Nossa, é caro. É verdade. Vamos, Se eu receber tomar a uma. grana, tá aí eu Daí toma durante pra ver como é que vai acabar depois. Isso. Daí a gente ouve o podcast pra lembrar que a gente falou. Né? Então tá bom. Beleza? Relembrar depois.
Então é isso aí, galera. Até semana que vem e tchau, tchau. Falou. Valeu. Tchau.